Por fim, senhor presidente, faço questão de registrar que amanhã, sábado, 12 de outubro, é o dia da Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil, e nesse dia também o dia da criança. E nesse dia, senhor presidente, nós temos que fazer essa reflexão. As nossas crianças merecem carinho, respeito e muito amor. Na verdade, elas merecem, em primeiro lugar, ter direito a ser simplesmente criança. Acredito que a maioria dos adultos tenha algumas boas lembranças do tempo de infância, das boas lembranças, né? Não aqueles que foram tratados com violência. Por isso, senhor presidente, eu acredito que a sociedade se desenvolve especialmente pelo viés econômico e social, aliado a mudanças culturais, num processo de integração persistente, para haver tudo isso só com políticas humanitárias, solidárias e respeito à criança e ao adolescente, que amanhã ou depois serão adultos e idosos. Nesse arranjo de humanidade, homens, mulheres e crianças vivem suas vidas e nós, representantes do Poder Legislativo, temos obrigação de fazer com que essas vidas, todas elas sem exceção, dar a nossa contribuição para que sejam vividas com alegria, dignidade, paz e justiça. Me preocupo muito com a situação da gente brasileira, sobretudo aqueles que ainda lutam para atingir o mínimo indispensável a uma vida digna. Me preocupei muito quando agora na LDO eles acabaram com a política de salário mínimo. Senhor presidente, nós sabemos que 12 de outubro é também dia de refletirmos e agirmos em prol da infância e da juventude. Nunca demais relembrar a importância dos primeiros anos para o desenvolvimento humano. Cada dia mais a ciência vem comprovando que os primeiros anos de vida e a infância como um todo são essenciais para a formação de pessoas felizes, saudáveis e preparadas psicologicamente para, inclusive, no futuro, dirigir esse país. Um estudo feito nos Estados Unidos indica que pessoas que receberam carinho, atenção, amor por parte dos pais, quando são bebês, são mais capazes de lidar com as pressões da vida adulta. Os cientistas disseram que os abraços, beijos, declaração de amor, de afeto da mãe e do pai têm um efeito a longo prazo muito positivo para gerar pessoas adultas, saudáveis e comprometidas com políticas também humanitárias. A tendência da criança é reproduzir no futuro a forma como ela foi tratada nos primeiros anos da sua vida. Segundo os pesquisadores norte-americanos, o vínculo sólido entre mãe e pai com o bebê não apenas diminui o estresse da criança, como também a ajuda a desenvolver recursos que vão ajudar muito ela em suas integrações sociais na vida de maneira geral. De um outro lado, uma renomada revista da área da neurociência divulgou um estudo científico canadense que afirma que sobre maus-tratos durante a infância sofrer esses maus-tratos pode provocar a reprogramação de algumas gênesis, deixando a vítima mais vulnerável a doenças mentais e até o suicídio. Vejam, a forma como trata a criança pode levar ela a doenças mentais e o suicídio. A adversidade e estresse no início da vida não apenas geram nefastas consequências, mas podem levar a problemas de saúde no futuro, como aqui eu já afirmei, até mesmo a morte prematura. Senhor presidente, o estudo sugerem que o estresse na infância provocado pela pobreza ou por abusos pode levar às doenças cardíacas, inflamação e aceleração do envelhecimento, ou seja, vão envelhecer mais rapidamente. Por outro lado, todos também temos plena consciência do quanto são prejudiciais o abandono, a ausência de carinho, o afeto, especialmente os maus tratos e os abusos, como essa segunda parte aqui pode prejudicar o desenvolvimento da criança.
Entre todos os tipos de abuso, o mais odioso, segundo o estudo, e danoso, certamente é o que envolve a violência sexual contra a criança e adolescente. É muito revoltante saber que, na maioria dos casos, o agressor é alguém da própria família ou do convívio íntimo. Lamentável. O estudo do IPEA fez um levantamento nos casos de estupro no Brasil, utilizando dados do Ministério da Saúde. Os dados são de 2011 e os autores destacam que 12.087 estupros notificados naquele ano, abre aspas, mais da metade das vítimas tinham menos de 13 anos, mais de 70% dos estupros de crianças e adolescentes vieram dos próprios familiares. Tal dado é absolutamente alarmante, pois as consequências, em termos psicológicos, para esses garotos e garotas, são devastadores. O processo de formação da autoestima, tudo ali está em xeque. Senhor presidente, se Vossa Excelência me der alguns minutinhos a mais para mim concluir, estou fazendo aqui, na verdade, uma homenagem a todos aqueles que dão as suas vidas em defesa das crianças e adolescentes e condenando esse crime hediondo feito por aqueles verdadeiros assassinos da infância que mutilam crianças e adolescentes. Senhor presidente, temos também, do lado dos agressores, o estudo do IPEA constatou que 24,1% dos estupradores das crianças aqui localiza são pais ou padrastos e que 32,2% são amigos ou conhecidos da vítima. Aterrador também é o fato de que quando o agressor da criança é uma pessoa conhecida, 79% dos estupros ocorrem, como eu dizia antes já, na própria residência da criança. Em outras palavras, as pessoas que deveria proteger é a que agride. O lar que deveria ser um refúgio torna-se sala de tortura. Diante desse quadro, não há como ignorar a pergunta: o que essas crianças terão a comemorar no dia 2 de outubro? Amanhã são crianças traumatizadas, cuja infância foi violentada, roubada, destruída. São crianças com profundas marcas e cicatrizes feridas que talvez não sarem nunca. São crianças que dentro de 10 a 20 anos serão adultos, estarão pelas ruas, trabalhando, dirigindo automóvel, tornando-se pais e mães. Quantas delas conseguirão superar os traumas dessa época? Quantas delas reproduzirão ou não a violência que covarde e injustamente sofreram quando mais necessitavam de amor e de afago? Infelizmente, senhor presidente, eu diria que muitas vão reproduzir. Senhor presidente, ainda alguns dados importantes sobre o Dia da Criança. Em 2011 e 2017 foram notificados cerca de 185 mil casos de violência sexual no Brasil em relação a esse fato, sendo 59.031,5 contra crianças e 83.068, 45,0 contra adolescentes, concentrando 76,5 nos casos notificados nesses dois cursos da vida entre criança e adolescente que só foram, de uma forma ou de outra, violentados. Os dados são de um boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, agora em junho de 2018. Essa edição da publicação faz uma análise da violência sexual contra a criança e adolescente no Brasil. Eu cumprimento também o Senado pela campanha que está fazendo contra o assédio moral e sexual aqui no Congresso, como exemplo a todas as outras instituições. Mas vou concluir, senhor presidente, dizendo que a avaliação das características sociodemográficas de crianças vítimas de violência sexual mostrou que 74,2% eram do sexo feminino e 25,8% eram do sexo masculino. No total, de 51,2% estavam na faixa etária entre 1 a 5 anos. 45,5%, vejam, o crime era da raça, cor de pele negra.
e 3,3% possuíam alguma deficiência ou transtorno, inclusive crianças com deficiência violentadas. Os dados revelam, dados do próprio Ministério, os dados revelam como as crianças brasileiras vêm sofrendo nesse país. Senhor presidente, os dados do IPEA e do Ministério, dados muito precisos, um belo trabalho que eu estou aqui destacando, que muitas vezes eu faço críticas, mas sei também reconhecer, esse foi um trabalho que merece aqui ficar nos anais da casa. E só lembrar esse dado também, que é lamentável. Além disso, 46%, mediante as notificações, se concentram na região sudeste, 39,9% das agressões no sudeste, 20,7% no sul e norte, 16,7%. Entre as crianças de sexo masculino com notificação de violência sexual, destaca-se que 48,9% estavam na faixa, até de encabular de dizer aqui, ou ficar chocado, senhor presidente, 48,9% entre 1 e 5 anos. Senhor presidente, são muitos dados, muitos números, queria que Vossa Excelência considerasse na íntegra esse documento que eu trago aqui, e vou só na última página. Como identificar e parar o abuso sexual? Recomendação: comportamento sexual inadequado, tem como verificar, mudança de comportamento e agressividade daquele homem ou mulher, mudança de hábito com sono, falta de concentração e aparência descuidada. Enfim, aqui tem uma série, senhor presidente, de recomendações para a gente evitar que o abuso aconteça. O que se fazer se notar sinais? Explique à criança que ela não deve manter segredo com pessoas mais velhas. Isso é bem rápido, senhor presidente. Interrompa o contato entre ela e o possível abusador. Ouça e acolha a criança, não questione o seu relato. Mostre empatia, mas não pânico ou espanto. Isso pode assustar ainda mais a criança. Leve a uma avaliação e tratamento especializado. Faça a denúncia. Quem procurar, a recomendação aqui desse documento que eu recebi, diz que 100, encaminhe o caso ao órgão competente em 24 horas, na mesma linha do projeto que eu falava antes. Centro de Referência Ciência Social, CRAS ou CRES, Serviço de Saúde, como o BSS, até pronto atendimento, Delegacia Especializada da Mulher ou da Infância e da Juventude, Conselho Tutelar, Ministério Público, são órgãos que estão sempre prontos para atender as denúncias contra a criança e adolescente e também, naturalmente, as mulheres. Quantas crianças e adolescentes são realmente vítimas desse crime anualmente no Brasil? 20 mil, 30 mil? Uma só já seria muito. Nesse 12 de outubro, a última frase, senhor presidente, Dia das Crianças. Ficamos ainda estarrecidos e entristecidos com tudo que li aqui, o quanto nos falta para realmente sermos uma sociedade que ama, valoriza e trata os filhos do povo brasileiro com todo o carinho que toda criança merece e tem o absoluto direito de receber. Lugar de criança é na escola. Criança tem que ser amada, respeitada. Faça a denúncia. Você que está me ouvindo nesse momento, faça a denúncia. Eu aqui listei uma série de órgãos e entidades públicas que de imediato lhe darão o devido acolhimento.